Olá, tudo bem? Estamos de volta. Eu sou a Crisiele, do Departamento de Educação, onde estamos fazendo a programação da Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, que nesse semestre tem o objetivo de divulgar os projetos de extensão dos nossos professores, para que você, acadêmico, na nossa instituição, possa estar procurando os professores e participando desses projetos. Agora vou convidar a professora Priscila para estar falando sobre o projeto dela, cujo título tem Capacitação em Matemática para Professores do Ensino Fundamental 1. Seja bem-vinda, professora, ao nosso espaço, sinta-se acolhida, né? Ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Ok, obrigada, Crisiele. Então, boa tarde a todos. Eu sou a professora Priscila. Então, o meu projeto de extensão tem como título Capacitação em Matemática para Professores do Ensino Fundamental 1. E os professores também participantes do projeto, né, são alguns professores do nosso departamento de matemática. Então, por que nós pensamos nesse projeto de extensão? Então, visando aí que a matemática, né, ela é extremamente importante desde os anos iniciais, né, da escolarização. Então, ela tem essa importância para o desenvolvimento do raciocínio lógico e matemática. Então, essa base, ela tem que ser bem construída. Caso essa base, né, não seja tão bem elaborada nesse período, os alunos vão enfrentar dificuldades no aprendizado, né, então, dessa disciplina, e isso vai ressaltar, então, vai refletir em séries posteriores, já que a matemática, ela é uma disciplina hierárquica, então, ela depende, né, de outros conceitos, né? Então, se não aprender um conceito, o seguinte, né, que virá, terá muitos problemas, né, porque o aluno muitas vezes não compreendeu, né, ou não estabilizou um conceito, então, para os próximos, fica um pouco mais difícil. Além disso, muitos professores dos anos iniciais, né, eles enfrentam muitos desafios ao ensinar matemática, porque é o primeiro contato que a criança, quando inicia os estudos, ela vai ter com a matemática. Então, muitas vezes, o professor, ele não é formado em matemática. E isso acaba trazendo alguns problemas, né, no sentido de que a didática do professor, muitas vezes, ele fica com dúvida, né, eu vou ensinar primeiro o quê? Eu sigo o material, eu faço uma dinâmica, eu uso o que para ensinar matemática? Eu uso algum material manipulativo, né, concreto. Então, nesse sentido, a universidade, né, a UTF, Campus de Medianeira, então, por meio da extensão universitária, né, nós articulamos, né, fizemos aí algumas parcerias, né, voltadas aí para a escola, para buscar, então, o fortalecimento dessa formação continuada dos professores na região oeste aqui do Paraná, né, trabalhando com as nossas escolas. Então, o objetivo do nosso projeto é promover a formação continuada dos professores do Ensino Fundamental 1, por meio da oferta de oficinas, abordando conteúdos de matemática alinhado ao currículo escolar. Então, as oficinas, elas vão incluir as práticas, né, que podem ser executadas em sala de aula, assim como a elaboração de materiais, né, para os professores, e essa troca de experiência, né, que os professores têm em sala de aula, que eles trazem, né, para nós, para que a gente possa tentar auxiliar, né, em algumas dificuldades. Então, a metodologia do projeto. Então, como que iniciou essa ideia, né? Inicialmente, a gente teve uma conversa aqui com a Secretaria de Educação, né? Conversamos com as coordenadoras e vimos que os professores têm muitas dificuldades de trabalhar com a matemática, de trabalhar com materiais concretos, muitos conteúdos também, eles sentem essa dificuldade, né, de trabalhar com os alunos. Então, nós fizemos essa parceria, né? A secretaria nos procurou, e aí nós reunimos os professores para estar montando esse projeto, e então, para atender essa demanda das escolas, né, em relação à dificuldade de se trabalhar, então, com a disciplina de matemática nas séries iniciais. Então, essa capacitação dos professores, ela é realizada por meio de oficinas, né? E as atividades são planejadas pelo nosso departamento, né? Nós temos um grupo de estudo e pesquisa em ensino de matemática e tecnologia, o GPMAT, né? Formado aí pelos professores que fazem parte desse projeto.
Então, as oficinas são estruturadas em 3 momentos. Então, no primeiro momento, nós apresentamos os conceitos de matemática, né, e a formação do professor dentro dessa área. Então, levamos a teoria também, né, que é importante o professor ter esse conhecimento, o que muitas vezes os materiais acabam trazendo alguns conceitos mais superficiais. Então, a gente busca, né, trabalhar nas oficinas também um aprofundamento desses conceitos. Depois nós temos a exploração de atividades práticas e contextualizadas na realidade dos alunos, então incluindo aí os materiais concretos, jogos, problemas, né, que vão trabalhar com o raciocínio lógico e as estratégias de resolução. Além disso, aqui a gente mostra, né, para os professores as estruturas das didáticas, né, em matemática. No sentido de trabalhar com resolução de problemas, trabalhar com a história da matemática, trabalhar com outras metodologias que podem proporcionar, né, uma melhor aprendizado aí para esse aluno. Também nós trazemos a discussão e resolução de questões de provas, né, relacionadas à Secretaria de Educação do Paraná. Então, as escolas, né, elas fazem essas provas e os professores relatam para nós que tem conteúdos que a maioria dos alunos tem dificuldade e que eles também têm dificuldade em abordar esses conteúdos. Como que eu posso trabalhar melhor esse conteúdo aqui que os alunos estão com dificuldade? Então, nós também auxiliamos nesse sentido. E aí, como resultados, né, nós temos desde 2022, então, quando esse projeto iniciou, né, nós tivemos uma conversa lá em 2021, no finalzinho de 2021, no começo de 2022, e aí nós realizamos a nossa primeira oficina, né, com os professores do 5º ano. Então, fizemos aí a primeira oficina com o conteúdo de geometria. Então, uma oficina não seria o suficiente, né, então nós fizemos a segunda oficina também em 2022, 2 encontros, então, com esses professores do 5º ano, abordando o conteúdo de geometria. Depois, em 2024, né, muitos professores do 5º ano chegaram nas escolas comentando sobre essa oficina que tinham realizado na UTF, gostaram, e pediram, então, os professores do 4º ano pediram, né, para eles também terem essa oficina. Então, também nós, em 2024, fizemos a oficina para os professores do 4º ano, e nesse ano de 2025, né, de novo, a secretaria nos procurou pedindo, então, oficinas para o 5º e 4º ano relacionado ao conteúdo de fração. Então, esse ano nós fizemos 4 oficinas, né, abordando esse conteúdo para os professores do 5º e 4º ano. Então, a gente já tem alguns resultados, né, das oficinas que nós realizamos. Então, a oficina de geometria para os professores do 5º ano, então, nós, antes de nós elaborarmos a oficina, a gente pede para a secretaria o material que eles estão trabalhando. Então, um livro, uma apostila, né, para a gente mais ou menos não fugir do que eles trabalham em sala de aula. Então, eles trabalharam, né, dentro de geometria, então, a parte da construção de sólidos, né, então, nós tentamos fazer uma abordagem que eles poderiam levar para a sala de aula, que não ficasse apenas no papel, né, ou aquele tradicional, né, recortar e fazer, então, a construção, por exemplo, do cubo. Então, nós trabalhamos com sólidos geométricos com canudinhos, para eles montarem para os alunos, né, ou com palito de churrasco e bolinho de isopor e massinha. Então, por que tudo isso? Para a gente trazer as características dos sólidos, né, para que os alunos lá do 5º ano pudessem visualizar o que é um vértice, o que é uma aresta, né, e assim a gente foi construindo também o conceito com eles. Nós trabalhamos com o geoplano, um outro recurso, né, para também trabalharmos com os conceitos aí de figuras planas, né, trabalhar com áreas, perímetros, para que eles pudessem também realizar em sala de aula. Então, as nossas oficinas, elas são bastante assim, mão na massa, né, então a gente trabalha bastante com a prática. Então, os professores fizeram a construção, então a gente sempre comenta com eles que tudo que a gente faz nas oficinas, né, eles vão experimentar para depois levar para a sala de aula e para tentar adaptar, né, ao que, na realidade deles. Então, nós também trabalhamos com esses papeizinhos coloridos, né, eles tinham o objetivo ali de conseguir calcular essa área como se fosse como se fosse um piso, uma lajota, né, e eles tinham que cobrir uma determinada área que não era regular,
e estava relacionado com dinheiro, então eles poderiam também levar para a sala de aula, né, a fazer uma abordagem não só com a questão da área, mas também relacionar ao dinheiro, né, que é bem interessante para as crianças já irem aprendendo, né, então a gente percebe que a gente faz durante as oficinas bastante trabalho em grupos, né, mas com bastante mão na massa, então esse foi uma atividade, foi a nossa primeira oficina. Em 2024, nós fizemos, então, também uma oficina de geometria, mais para os professores do 4º ano. Então, a gente fez uma abordagem um pouquinho diferente, né, por conta dos conteúdos que o 4º ano trabalha. Nós também trabalhamos com sólidos geométricos no cotidiano, então, buscamos observar, né, junto com os alunos, se eles visualizam esses sólidos no seu dia a dia. Então, os professores trabalharam também. Em relação a ângulos, né, nós utilizamos o relógio para estar fazendo, trazer esse conceito de ângulos. Também realizamos a medida de comprimento, né. Inicialmente, os professores trabalharam com as medidas não padronizadas, então eles tiveram que utilizar o palmo, né? Então, foi bem interessante para eles terem essa experiência que muitos não tinham, né? Eles iam direto para as medidas padronizadas, trabalhar com metro, né? Com a trena, com a régua. Então, a gente fez eles trabalharem assim inicialmente para depois irem para as medidas padronizadas, então foi bem interessante essa experiência. As medidas de capacidade, então nós levamos balança, copos de medida, para eles também trabalharem com os alunos. Trabalhamos com simetria e, novamente, com o geoplano, né, para que os alunos pudessem também, no 4º ano, estarem verificando, né, a questão das figuras planas, também já tendo uma ideia de calcular área e perímetro, né. Então, nós também fizemos bastante práticas com eles, também trabalhando em grupos. E as oficinas desse ano, né, de 2025, nós também trabalhamos com os professores de 5º e 4º ano, com conteúdo de frações, então, eles nos pediram esse conteúdo, porque é um dos conteúdos que os alunos apresentam muita dificuldade, principalmente na hora de realizar as provas, né, essa prova da CED, então, para levarmos atividades diferenciadas, né, para que os alunos pudessem, então, terem um melhor contato, né, com frações, e o professor também saber trabalhar com esse conteúdo, né, ter vários recursos para trabalhar. Então, nessas oficinas nós trabalhamos com o conceito de fração, então enfatizamos bastante toda a teoria. Trabalhamos com fração equivalente, que é bem importante nessa fase, né, do aluno ter essa compreensão, e as operações com frações. Então, aqui nós fizemos uma dinâmica com os professores, né, para ver o que eles conheciam, né, sobre frações, então dividimos em grupos, foi bem interessante, bem participativo com os professores. Nós pedimos para que eles trouxessem da escola os materiais que eles têm, né, então eles têm os discos de frações, mas muitos professores não sabiam usar. Então foi bem interessante, eles gostaram bastante de usar esse material, porque eles aprenderam a usar e levaram então para a sala de aula. Nós fizemos a construção de um ábaco de frações, né, em que ali a gente pode trabalhar as frações equivalentes, podemos fazer as operações com frações, então foi um dos materiais que mais fez sucesso, assim, na nossa oficina, muitos pediram como que nós fizemos, né, gostaram bastante, porque ele é muito visual, bem manipulativo, né, bem concreto, assim, para os alunos que podem associar a outras situações, então foi bem interessante. Também nós trabalhamos com atividades, né, lúdicas de dobradura, né, jogos, então trabalhamos ali com uma dúzia, né, representando uma dúzia de ovo, por exemplo, eles tinham que relacionar um quarto, né, de uma dúzia, um terço, relacionar com dinheiro, e nós fizemos várias construções, né, de materiais, como esse ali coloridinho de frações equivalentes, então para que os professores pudessem levar para a sala de aula e fugir um pouquinho só da apostila, né, então, às vezes a apostila traz alguns exercícios, mas que muitas vezes não é o suficiente, ou que, né, acaba não atingindo, né, aquele aluno que tem mais dificuldade, né, às vezes fica muito ainda abstrato para ele. Então, todos esses recursos, né, nós trabalhamos com esses professores esse ano. E aqui foi bem interessante, né, um feedback deles, né, da Secretaria de Educação, que os professores levaram para a sala de aula. Então, essas aqui são imagens, né, de um caderno, né, dos alunos,
em que eles fizeram, de fato, todas as atividades que nós fizemos em sala com eles, né? Então, o mais interessante é que a gente proporciona uma sequência, né, de atividades, uma sequência didática, que aí fica mais fácil do professor trabalhar e do aluno também conseguir compreender melhor, né, os conceitos. Então, aqui, esse material, né, ele foi aplicado pelos professores do curso de formação em sala de aula e teve, bastante participação dos alunos, eles gostaram bastante, eles adaptaram uma atividade de dobradura que nós fizemos, eles fizeram um livrinho, né, com as frações, foi bem interessante, então foi bem participativo. Atualmente, nós temos 2 alunos participando desse projeto, eles nos auxiliam, então, nos ajudando também a fazer os materiais. Então, esse ano eles produziram alguns materiais, jogos, né, que são jogos diferentes daqueles que a gente encontra na internet. Então, muitas vezes a gente busca jogos, né, para trabalhar e praticamente aparecem muitos parecidos na internet. Então, nós fizemos algumas adaptações, né, e aí esses alunos, né, nós temos 2 alunos que nos auxiliaram na construção de jogos, também nos auxiliam na construção das apostilas, né, das apresentações que nós fazemos, né, e também durante as oficinas. Então, eles estão sempre nos auxiliando. Então, o projeto ainda é recente, né, nós temos bastante atividades ainda para serem realizadas, bastante conteúdo, nós já temos várias demandas, né, que as escolas estão nos pedindo, a gente termina uma formação, eles já querem outra, né, queremos de tal conteúdo, a gente quer agora o 3º ano quer também, então é bem interessante porque a gente está buscando atingir a todos, né, de uma forma a contribuir ali na formação do professor. Então, esse seria o nosso projeto, né, se você tiver algum interesse, alguma dúvida, aqui eu deixei o meu contato, né, é só mandar um e-mail que a gente responde aí, mas seria isso, Cris. Nossa, muito legal o seu projeto, professor. É bom saber que a gente está contribuindo para o município, né, nessa formação docente, porque os professores precisam, né, a todo momento dessa formação continuada, né? Isso. Então, é muito legal. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, né? E vamos reforçar o convite para os alunos, aqueles que tiverem interesse, quiserem participar, podem estar te procurando, mandando uma mensagem pelo e-mail, para estar contribuindo, né? E também aprendendo um pouco também junto com esse projeto. Muito obrigada. Para nós é muito gratificante esse projeto, né? Porque a gente vê um reflexo na sala de aula, né? Então, assim, o feedback dos professores em dizer que está melhorando, que as práticas realizadas em sala têm surtido efeito. Então, isso para nós é muito gratificante e a gente percebe nos alunos também essa gratidão em estar participando e vendo esse resultado, né? Então, quem tiver interesse é só entrar em contato. E eu agradeço, Crisiele, pela oportunidade de estar apresentando esse projeto de extensão. Eu que agradeço a participação, coloco o nosso setor à disposição para que em outro momento você queira divulgar novamente, a gente está disponível aqui com espaço, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, até mais, nos vemos na próxima. Tchau. Obrigada.